Boa noite, igreja. Paz de Cristo, como que vocês estão? Estão felizes? Eu vou ser bem sincera com vocês. Quem me conhece já sabe, né? Pela minha cara eu não lá estou aquelas coisas. Mas enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me trouxe ao meu coração um texto bíblico que está lá em Provérbios 24, que diz assim, 24:10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Né? O pastor acabou de trazer aqui todos esses recados, tudo isso que nós estamos avançando neste ano como igreja e como nós estamos avançando em novos níveis, novas guerras nós também enfrentamos. À medida que nós avançamos, à medida que o Senhor vai nos levando a medidas, a estender as capacidades, como eu já ministrei aqui, nós temos uma capacidade, mas quando nós somos fiéis a essa capacidade, o Senhor faz com que essa capacidade venha se alargar. E todo crescimento traz dores. E toda vez que nós vamos avançar em novos níveis no Senhor, também vamos enfrentar novas guerras. Essa semana foi uma semana de guerras ferrenhas. Né? Nós temos avançado em muitas coisas, mas o inimigo também tem se levantado, sabe? Contra a nossa casa, contra várias coisas. Mas eu não ando por aquilo que eu sinto. Já ministrei isso aqui várias vezes. E cada vez que nós ministramos algo, eu sempre digo para quem quer ministrar, cuide com aquilo que você ministra. Cuide com aquilo que você fala, porque se isso não é uma verdade na sua vida, o Senhor vai provar você. E você vai ser levado a viver aquilo que sai da sua boca. Provérbios diz que morte e vida estão no poder da língua. Aqueles que muito gostam de falar comerão dos seus frutos. Então, tudo aquilo que nós falamos são sementes. As palavras que lançamos são decretos na nossa vida. E nós precisamos ter sabedoria e entendimento para saber falar, para saber conduzir a nossa vida. Muitas vezes nós estamos vivendo algumas coisas e dizemos, mas por que estou vivendo isso? Olhe para o que você tem falado. Olhe para onde você tem ido. Olhe para o que você tem buscado, você vai encontrar a resposta. Então eu peço que orem por mim, ore pela nossa casa, amém? Nós estamos, convictos de que a boa obra que o Senhor começou, Ele vai concluir, amém? Mas nós, como pastores, não somos anjos. Vocês estão vendo asas aqui? Não, né? Pois é, não tem. Não tem. Assim como vocês, talvez você também está enfrentando uma guerra ferrenha na sua casa, na sua vida. Talvez você também está passando por algumas dificuldades. E algo que eu e o pastor sempre somos aqui, principalmente eu, é vulnerável. Nós não estamos aqui ministrando a palavra porque nós temos superpoderes, mas é porque nós temos um Deus que é forte, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E com essa palavra você já podia ir embora. Amém? Mas tem mais. Amém? Então, antes de entrar na palavra, eu quero relembrar o que nós vamos estar ministrando esse ano. Em alguns cultos, não será todos os cultos, Mas o Senhor nos deu direção esse ano de trazer um ensino para a igreja sobre os atributos de Deus. Quando você ouve falar sobre Deus, o que vem à sua mente? O que você pensa sobre Deus? O que você imagina sobre Deus? Sabia que muitas vezes nós criamos um ídolo na nossa mente? Nós fazemos uma imagem de Deus. A gente pensa assim, Deus deve ser como um velhinho de cabelo branco, sentado no trono com um tipo de quê? De cajado ótimo na mão. Talvez essa é a imagem que você tem de Deus. Deixa eu falar para você, não tem nada a ver com isso. Quando você pensa em Deus e você imagina isso, sabe o que você acabou de criar? Um ídolo. Deus, Ele é infinito.
E tudo aquilo que nós imaginamos na nossa mente é muito limitado para definir Deus. Porque Deus, ele é muito grande, e no dia que nós conseguirmos definir Deus, ele se tornou pequeno demais e já não é mais digno da nossa admiração, da nossa adoração. Nós não conseguimos, com a nossa mente limitada, definir Deus. Mas Deus, ele é rico em atributos, e os seus atributos estão ditos na sua palavra por ele mesmo. E nós precisamos conhecer quais são os atributos de Deus, para então começarmos a conhecer, ter entendimento do santo, que é o nosso Deus. Amém? E lá no Ministério Infantil, hoje começou então, nos 2 últimos domingos, foi uma colônia de férias, onde eles estavam lá aprendendo, relembrando as virtudes, o que é ser igreja. Tiveram muitas brincadeiras, mas hoje começou para valer então o ensino nas salinhas. E aí eu quero falar com os pais que cada criança que está lá vai receber uma folha como essa aqui, que está escrito aqui, atributos exclusivos e atributos morais. E tem uma frase de A.W. Tozer que diz assim: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Amém? Porque o que nós pensamos sobre Deus define como nós vivemos a nossa vida. E nós precisamos, então, ter um pensamento correto a respeito de Deus. E é sobre isso que nós vamos, esse ano, aprender com a palavra de Deus. E aí essa folhinha aqui, a intenção dela é se tornar colorida como essa. Aqui tem vários símbolos que simbolizam os atributos de Deus. Então hoje as crianças vão levar para casa essa folhinha como se fosse álbum de figurinha. Quem aí já brincou de álbum de figurinha? Todo mundo, né? Então, a cada domingo, cada atributo vai ser ministrado por 2 domingos lá no Ministério Infantil. E no primeiro domingo, a criança vai levar para casa um adesivo para ela preencher aqui a sua tabelinha, tá? Então, ela vai ir preenchendo com os símbolos dos atributos que elas irão aprendendo lá no Ministério Infantil. E, gente, vai ser lindo demais o que Deus vai fazer lá com essas crianças. Cada domingo também vai ter as atividades. Vocês não vão conseguir ver de longe, mas depois vocês vão, se quiserem, pode ver aqui. A Vanessa, né, que agora, juntamente, talvez a igreja não saiba, mas juntamente com a Cate e o Osni, não tem nenhum homem aqui, né? Tá só as mulheres. Estão tudo lá na Kids. Juntamente com a Cate e o Osni, agora a Vanessa e o Moisés, a Jéssica e o Ramon também estão na liderança da Kids. Juntamente com a Cate e o Osni, estão ali sendo apoio para eles na liderança da Kids. E hoje está os 3 na escala. Está os 3 lá na Kids. E nós ficamos muito felizes por ter homens lá naquele ministério. Amém? Essa geração precisa de referenciais masculinos, de homens de Deus. Né? Nunca se viu uma geração tão ferida. Tantos jovens se perdendo por causa da falta da referência paterna. Então nós como igreja, eu já ministrei aqui, eu já orei pelos homens dessa igreja, eu já falei o quão é importante nós reconhecermos e valorizarmos a postura do homem na sociedade, o homem segundo a palavra de Deus, que é a cabeça da mulher, que é governado por Cristo. Nós precisamos trazer à nossa memória o que a palavra de Deus diz e pratica. Fácil é? Não é, gente, mas é a palavra, então nós temos que obedecer. Amém? Então, eu fico muito feliz pelos homens que entenderam hoje. Domingo passado o Nando ministrou aqui, né, o nosso filho. Hoje ele está ministrando lá. O Nando não está aqui porque ele está lá ministrando para a turminha de 8 a 12 anos a palavra. Amém? Então,
nós temos trabalhado, né, buscado colocar princípios e valores, estabelecer fundamentos, sabe, bases sólidas aqui como igreja. Então, eu conto também, né, com a participação de vocês, pais, para que os filhos de vocês participem domingo após domingo e recebam todo o ensino. Como eu falei na reunião aqui do Ministério Infantil, no outro sábado que a gente teve aqui, que lindo vai ser daqui a uns anos, quando nós vermos todas aquelas crianças em fila, descendo as águas do batismo. Porque elas já estão sendo discipuladas, sendo preparadas para entregar a sua vida para Jesus. Então, vai ser lindo ver isso, né? E o Senhor tem nos dado essa convicção, mas, como eu falei para vocês, diante de tudo isso, gente, não é fácil, né? Então, orem por nós, amém? Então, vamos lá. Atributos de Deus, né? Essa série, então, conhecendo a Deus. E muitas vezes nós não conhecemos a Deus verdadeiramente. Nós apenas temos informações sobre Deus. Por exemplo, nós podemos ter informações. Quem aqui sabe quem é o Neymar? Vamos lá, gente. Todo mundo sabe, né? Tá. Quem aqui já encontrou com o Neymar? Pessoalmente. Ah, pois é. Então, todo mundo tem uma informação sobre o Neymar. Mas, de fato, ninguém conhece ele. E muitas vezes é assim. Nós temos muita informação sobre Deus. Mas será que de fato o conhecemos? Será que de fato temos um relacionamento íntimo com Ele, nos encontramos com Ele para dizer que conhecemos a Ele? O ano passado nós passamos o ano aqui ministrando sobre as virtudes, que é a excelência do caráter de Cristo. Nós, como cristãos, precisamos ter o nosso caráter alinhado ao caráter de Cristo. Mas como filhos de Deus, nós precisamos conhecer o nosso Pai. Então, esse ano, nós vamos mergulhar e vamos buscar o conhecimento do Santo. Não precisa abrir, porque a gente vai abrir muito a Bíblia, e alguns eu vou só citar. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Amém? Jó, quem conhece a história de Jó aqui? Jó a narrativa começa dizendo que ele era um homem justo, temente a Deus, e que fazia sacrifícios diários pelos seus filhos, pois ele temia que os seus filhos tivessem pecado. Mas Jó vai perder tudo, Deus vai permitir que o inimigo tire tudo de Jó, menos toque na vida dele e na da esposa. Sabe por quê? Porque a esposa era uma só carne com Jó. Então não poderia tocar na esposa, porque se tocasse na esposa, estaria tocando com ele. Por isso a importância do casamento. Porque quando você é alinhaçado com o seu cônjuge diante do Senhor, vocês são uma só carne no Senhor. E um está ligado ao outro. E a bênção que está na sua casa, talvez, mulher, não tenha o seu marido convertido, ou você, homem, não tenha a sua esposa convertida. Aquilo que você carrega vai abençoar a vida do seu cônjuge. E lá no final, né, a gente ainda vai estar lendo o livro de Jó, mas se você quiser, você pode ler essa história. Lá em Jó 42, ele vai dizer assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em algumas versões vão dizer, né? Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Por quê? Porque foi no meio da provação
que verdadeiramente Jó conheceu ao Senhor. Oséias 6:3 vai dizer: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Conhecer ao Senhor é algo que talvez nós conhecemos sobre Ele desde criança. Mas conhecê-lo verdadeiramente requer de nós esforço. Requer de nós disciplina, requer de nós desejos, requer de nós um anseio em conhecê-lo. Muitas outras coisas estão saltando na nossa mente, estão saltando nos nossos olhos diariamente, tentando nos roubar e nos tirar desse lugar de conhecer ao Senhor. Como o pastor orou aqui, enquanto estávamos aqui no período de adoração, um barulho veio, um estrondo veio, trazendo o quê? Distração. E assim é na nossa vida. Às vezes vai vir uns barulhos, vai vir umas vozes, vai vir tantas coisas, vai vir até ensinos parecendo bíblicos, mas é distração, para nos tirar do foco de verdadeiramente conhecer ao Senhor. E daí sabe o que acontece? Ao invés de nós passarmos tempo falando sobre o Senhor, nós passamos tempo falando sobre os problemas. Colocamos toda a nossa energia em falar dos problemas, ao invés de falar do poder de Deus. E em nome de Jesus, nós vamos avançar e não vamos mais dar ouvido ou nos distrair com as circunstâncias à nossa volta. Amém? Glória a Deus. Abra comigo lá em Romanos 1, verso 20. Romanos 1, verso 20. Vocês amam a palavra de Deus? Amém, então. A gente vai ler muito a palavra de Deus. Amém? Nós não podemos vir para o culto com pressa, irmãos. Amém? Esse é o momento que nós tiramos da nossa semana para estarmos aqui completamente voltados e desejosos e ansiosos de aprender mais do Senhor. Então, coloque expectativa aí no seu coração, porque o Senhor, Ele vai responder segundo a expectativa que você tem. Ele vai corresponder àquilo que o seu coração está ansiando, amém? Então, Romanos 1, verso 20, vai dizer assim: pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Amém. Desde a criação do mundo, a natureza anuncia que há um Deus que criou todas essas coisas. A natureza, todas as coisas que existem, apontam para um Deus que tem atributos que nós não conseguimos compreender, como o pastor ministrou aqui no domingo anterior. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, são atributos exclusivos de Deus, que nós não conseguimos muitas vezes compreender. Como assim Deus sabe tudo que eu vou falar? Como assim Deus está em todos os lugares? Como assim Ele está aqui agora e está lá na China? Como assim? São atributos exclusivos de Deus que a nossa mente limitada não consegue compreender. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus é assim.
E porque a palavra diz, nós precisamos crer. Amém? Deus, Ele é real. Ele é conhecível e é pessoal. Ele realmente existe e nós podemos conhecer a Ele através da sua palavra. Inclusive, eu quero aproveitar e dizer, essa igreja, nós prezamos muito pelo ensino da palavra. Por 2 anos, eu estive nas quartas-feiras aqui, ministrando o ensino da palavra aqui toda quarta-feira. Mas nós entendemos, né, com o passar do tempo, conversando com as pessoas, que muitas pessoas não conhecem ainda, nunca leram a palavra. Então não adianta eu vir aqui explicar sobre alguns tópicos, se nós como igreja nem sequer conhecemos o que está escrito aqui. E por isso, né, desde o dia 1º do ano, eu estou fazendo lives diárias, lendo a Bíblia e explicando, né, vários pontos importantes da palavra de Deus. E esse é o ensino, essa é a parte referente ao ensino desse ano como igreja. Que não se restringe só à nossa igreja, mas está lá para todas as pessoas ouvirem e receberem desse ensino. Então, se você quer aprender mais sobre Deus, né, conhecer a palavra, você pode ir lá, acompanhe as lives, não precisa ser no horário, todas ficam gravadas, você pode ouvir depois, mas nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, amém? Deus, Ele não está longe, Ele te conhece, Ele te ama e está sempre contigo. Ele é um Deus pessoal. E hoje, o atributo que eu quero falar do nosso Deus é que Ele é imutável. Repete aí, Deus é imutável. O que isso quer dizer? Vamos comigo lá em Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Malaquias 3, 6. Amém? Misericórdia. Misericórdia, último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Vai lá, Mateus, volta uma página, você está em Malaquias. Malaquias 3, verso 6. Amém? Diz assim, de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. O Senhor, Ele não muda. Deus é imutável. Ele nunca foi menos e nem será mais do que Ele é. Ele sempre foi e sempre será a mesma coisa. Vá comigo ali em Isaías, volta algumas páginas. Você vai chegar no livro de Isaías, indo para o início do Novo Testamento, mas é antes de Salmos, antes de Provérbios ainda. Isaías 46. Isaías 46, do verso 9 ao verso 11. Amém? Amém, misericórdia? Misericórdia? Vamos esperar um pouquinho então. Isaías capítulo 6, do verso 9 ao verso 11. Vai dizer assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada.
do Oriente, convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Deus, o seu caráter, a sua verdade, seus caminhos, propósitos, amor e promessas jamais mudam. Tudo aquilo que Ele determinou, que Ele decretou, ainda permanece. Deus é fiel, Ele não muda. Vá comigo agora, a gente vai ler muito a Bíblia, porque vocês precisam conhecer os textos, amém? Salmos 101, agora vamos ali, 102. Salmos 102, versos 25 a 27. Esse é bem fácil, né? Salmos 102, versos 25 a 27. O salmista declara aqui: no princípio, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás, e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Amém, até aí. O mundo e a humanidade estão em constante transformação. Aqui o salmista diz que o Senhor foi aquele que colocou o fundamento, mas tudo, a terra e tudo que existe passará. Mas o Senhor permanecerá. Como pessoas e como mundo, o tempo é um fator relevante nas mudanças que acontecem na nossa vida, amém? A gente não tem visto que com o passar do tempo as coisas têm mudado, né? As coisas têm envelhecido, né? Com o passar do tempo, o que acontece com a gente? A gente amadurece, gente. A gente não envelhece, a gente amadurece, amém? Brincadeira, a gente envelhece e morre. Mas Deus é eterno. O tempo é um fator muito relevante na nossa vida. Porém, Deus não está preso no tempo. Ele é infinito e eterno, que são atributos que nós também vamos aprender aqui. Ele é infinito e eterno. E o tempo não influencia no seu ser. Só anota aí. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E para sempre. Por conta do pecado, a depravação também tem aumentado. É ou não é verdade? Aquilo que em outrora era feito escondido, agora é feito às claras. E muitas coisas têm se tornado comuns. E por se tornar comuns, a gente acha que é normal. Mas Deus, Ele permanece o mesmo no seu caráter e na sua santidade. Deus não mudou. Para Deus, o que é santo permanece ainda sendo santo, e o que é profano continua sendo profano. E Deus não compactua com o pecado. Diferentemente de Deus que não muda, nós precisamos de mudança. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. E nós precisamos, através da cruz de Cristo, sermos mudados. Precisamos nascer de novo. Precisamos ter a nossa natureza recriada,
Sendo assim, a mudança na nossa vida, ela é redentiva. Nós, como cristãos, precisamos ansiar, desejar, viver mudanças na nossa vida. Mudanças para melhor, amém? Precisamos entender que temos uma natureza pecaminosa e precisamos de transformação interna para nos tornarmos cada dia mais semelhantes ao nosso Deus, ao nosso Pai. A atitude de Deus em relação ao pecado é a mesma demonstrada lá no Jardim do Éden. O que Deus fez lá no Jardim do Éden? Quando ele colocou as árvores e deu tudo para o homem e a mulher. Ele disse, vocês podem comer de tudo, mas se vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. E aí, muitas vezes, a gente, tem os nossos filhos e a gente avisa os nossos filhos para eles não fazerem algumas coisas. A gente diz, ó, se tu fizer isso daí, tu vai apanhar. A gente fica só na ameaça. A criança vai lá, faz, e aí você está com preguiça de corrigir a criança. Você não corrige ela. Ela aprende? Não. Mas Deus, Ele é um Pai de amor, fiel e justo, que cumpre a sua palavra. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. E eles disseram, a gente ficou com medo, achando que ia comover Deus. E Deus disse, quem te falou isso? Por que fizeste isso? As nossas desculpas não comovem Deus. E Deus, Ele é tão fiel aos seus atributos, que Ele cumpre aquilo que Ele diz. E o homem e a mulher desobedeceram e por isso morreram e foram expulsos do jardim. Deus continuou o mesmo com relação ao pecado. E o seu amor é igual ao que foi demonstrado na cruz. Abra comigo ali em Romanos, no capítulo 5. Romanos 5. Igreja, o Senhor tem trazido ao nosso coração, como pastores, um temor tão grande pela ministração da palavra, que eu vou ser bem sincera com vocês. Nós não temos comprometimento em agradar ninguém. O nosso compromisso é com a palavra de Deus e com a verdade. Nós não temos compromisso em passar a mão na cabeça de ninguém. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia da nossa vida, porque é com temor e tremor que eu estou aqui ministrando essa palavra. E por isso eu volto a dizer, muitas guerras a gente tem enfrentado por isso. Mas nós não vamos negociar. Nós não vamos deixar de ministrar a palavra da verdade. O evangelho genuíno, não diluído. Romanos 5, a partir do verso 15 vai dizer assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Aleluia! Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus
a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia! Olha quantas dádivas. Eu estou lendo na versão NVI, né? A minha Bíblia aqui é NVI, e ela fala muito aqui sobre a dádiva. Com relação ao pecado, ainda que algumas coisas, meus irmãos, se tornaram comuns. Às vezes a gente pensa assim, não, os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram, agora as coisas não são mais como eram antigamente. Deus deve ter mudado também, né? Não, tudo bem agora só viver junto e não casar. Tudo certo. Um monte de gente vive assim. Tudo bem namorar e sair provando aqui e acolá. Afinal de contas, né? A fila anda. Talvez Deus mudou, talvez isso, a Bíblia, será que, né? Muito radical? É antiga? Não. Não é. Deus não muda. Os padrões de Deus são eternos. A sua palavra é eterna. Os princípios e valores são eternos. E não dá para a gente dar jeitinho. Não dá para a gente negociar. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. O que é pecado. E Deus não compactua com o pecado. Mas pela renovação da mente, pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós temos a nossa natureza mudada. Nós somos justificados por meio de Cristo, nos tornando santos diante dele, nos tornando aceitos diante dele. Ele não compactua, mas ele proveu para nós a salvação. Ele proveu para nós o escape. Agora vá comigo ali em Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 12. A gente está quase encerrando já. Tiago 1, verso 12. Vocês estão recebendo aí? Amém. Tiago 1, verso 12, você está lá? Diz assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que os pastores prometeram. É isso que está escrito aí? Quem prometeu? Deus prometeu para quem? Aos que o amam. Deus prometeu a todos? Não. Aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Amém? O pecado vem da onde? Vocês conseguiram compreender?
vem dos desejos do nosso coração. O que levou Eva a comer do fruto? Foi a conversa da serpente? Contribuiu. Mas se você for ler lá, diz que ela olhou o fruto e viu que o fruto era desejável, era apetitoso, e ela apanhou o fruto e comeu. Às vezes nós estamos botando a culpa do nosso pecado em outra pessoa. Ah, mas ele me forçou a isso, ela me forçou aquilo. Ah, é por causa disso que eu sou assim, é por causa daquilo que me aconteceu que eu falo assim, que eu sou assim. Não. A palavra está dizendo que o pecado vem do mau desejo que está dentro do nosso coração. E por isso nós precisamos, todos os dias, reconhecer que precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Nos arrepender e não achar que Deus está nos tentando. Porque a palavra aqui diz que Deus não tenta ninguém e que Ele não tem sombra de variação. Ah, Deus é um pai de amor, que não deseja mal para os seus filhos, mas um dia lá ele acorda mal e hoje então ele vai resolver, hoje Deus está me tentando. Não, Deus não muda, Ele não tem sombra de variação, Ele não é como a gente. Ele não é como a gente que às vezes algumas pessoas fazem alguma coisa que chateia a gente e aí a gente vai querer ser mal com ela, sabe? Não, Deus não é assim. A natureza, a essência de Deus é amor e Ele não muda. Nós precisamos contemplar o Senhor para nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Ele. É o que está lá em 2 Coríntios 3,18, depois você vai lá e lê. Às vezes nós estamos orando por algumas situações e essas situações não mudam. Sabe por quê? Porque é você que tem que mudar. Deus parece que não responde aquela sua oração, porque não é a situação que tem que mudar. Ele quer que você mude por meio dessa situação. E muitos ainda dizem que o Deus do Antigo Testamento era irado, era bravo, e agora não é mais assim. Mas se você for ver, como domingo passado foi falado aqui, Ananias e Safira foram fulminados, e isso é Novo Testamento. Não é Antigo Testamento. A graça e a misericórdia de Deus sempre se manifestaram salvadora a todos os homens. Cada profecia, cada decreto do Senhor tem um ponto de graça. O desejo dele não é de nos destruir, mas é que nós possamos nos arrepender. E para encerrar, eu quero que você abra comigo em 2 Pedro. Eu vou encerrar aqui. 2 Pedro, capítulo 3. Depois que eu ler, o louvor pode subir, mas por enquanto todos acompanhem esse texto, que fala do dia do Senhor. Eu já li esse ano esse texto aqui, Deus tem falado muito comigo através desse texto. Você está lá? 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 1, que diz assim: é o dia do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda?
Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Verso 6. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, amém? Pelo dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A mensagem é a mesma ainda. Quem está acompanhando a leitura, nós vemos lá João Batista no deserto pregando, dizendo: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E quando Jesus começa a ministrar, ele diz a mesma coisa: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será destruído. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Verso 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O apóstolo Pedro fala aqui dos últimos dias. Nós não podemos ser ignorantes, irmãos. Nós não sabemos quando será o dia. Aqui nós acabamos de ler que o dia do Senhor será como o dia que vem um ladrão. A gente não sabe quando ele vem. Mas nós precisamos estar preparados. Nós não podemos estar distraídos. Nós não podemos estar brincando com o pecado. Nós não podemos estar achando que porque as coisas mudaram, Deus também mudou. Ele é imutável. Nós lemos ali em Malaquias 3:6, onde ele diz: eu, o Senhor, não mudo. E é por isso que vocês não são consumidos, filhos de Jacó. Ele é misericordioso. Pode apagar as luzes. A gente vê que no Antigo Testamento, que era a sombra do que haveria de vir, muitas vezes Deus levantando profetas
Como quando ele queria destruir a cidade de Nínive. Ele decretou que iria destruir aquela cidade. Por conta do pecado. Por conta da depravação que crescia naquele lugar. Mas ele envia um profeta. Ele envia Jonas. E Jonas não quer ir lá. Jonas quer fugir. Jonas não quer obedecer. Porque obedecer não é fácil, gente. Não é fácil. É muito difícil. Requer de nós muito temor, muita coragem para confrontar. Mas não dá para fugir. A gente tenta fugir, mas não dá para fugir. Jonas tentou fugir. Ele pegou um barco e sofreu uma tempestade, botou a vida de todos à risca. E ele foi jogado para fora daquele barco e uma baleia pegou ele. E ele passou 3 dias na boca daquela baleia e a baleia jogou ele lá, aonde Deus queria que ele fosse. E ele pregou para aquela cidade. E por meio da pregação, aquela cidade mudou. Aquela cidade se arrependeu. E Deus não destruiu Nínive. Porque quando nós corrigimos os nossos filhos, a intenção nossa não é mesmo de castigar eles. O que nós desejamos é que eles obedeçam. Quando o Senhor nos corrige, não é porque Ele quer nos castigar, mas é porque Ele quer chamar a nossa atenção e dizer: filho, filha, não vai por aí, você vai morrer. O que Ele espera, o que Ele deseja é que nós venhamos nos arrepender e obedecê-lo de todo o coração. Se coloque de pé. Porque Deus não muda, meu irmão, minha irmã. Porque Ele é imutável. Nós estamos seguros. Não pense que porque Ele não muda e o pecado tão de perto nos assedia, nos cerca, os embaraços da vida, que nós estamos perdidos. Não! Nele nós estamos achados, nele nós estamos seguros, nele nós somos salvos. Por isso nós precisamos conhecê-lo, como o apóstolo Pedro diz aqui: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Que nós venhamos desejar ardentemente conhecer mais e mais e mais a Deus e contemplar a beleza da sua santidade. Que o pecado não faça mais sentido na nossa vida. Que o pecado não tenha mais lugar na nossa vida. Que nós não venhamos mais compactuar com conversas fúteis, com negócios, com balanças desonestas. Que nós não venhamos mais ser cúmplices de conversas, de mentira. Que nós venhamos limpar o nosso coração diante de Deus. Como o salmista diz: Senhor, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelas veredas da tua justiça, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não muda, o Senhor é imutável. O Senhor é imutável, o Senhor é imutável. E porque Ele não muda, nós estamos seguros. O imutável nos chama à mudança. O imutável nos chama para esse lugar de relacionamento com Ele, de mudança, de abrir mão do velho homem, abrir mão daquilo que era comum para a velha criatura, mas que não faz mais parte da nossa nova natureza em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. As verdades e as promessas de Deus não mudam. O amor de Deus por você nunca irá embora.
Aleluia. E o perdão dele nunca será retirado. Você não precisa se preocupar com as mudanças na sua vida, porque Deus te mantém seguro para sempre. Não se preocupe. Se você entregou a sua vida para Jesus, você tem a eternidade com Ele, e é Ele que está no controle da sua vida. Ele cuida de você, Ele te cerca com bondade, com fidelidade. Que nós possamos nos voltar a Deus, que nós possamos desejar conhecer a Jesus e sermos achados nele, escondidos nele. Ah, Senhor, comece a orar aí, igreja. Comece a colocar o seu coração. Grite. Se essa palavra está queimando no seu coração, se isso ofendeu a sua mente, talvez essa palavra ofendeu a sua mente, ofendeu o seu coração. Mas o que você precisa agora é receber. É receber, não se ofenda. Porque o Senhor, Ele proveu para nós o escape. Essa palavra não é para trazer sobre nós culpa ou condenação, não, muito pelo contrário. Essa palavra é para trazer para nós o entendimento, o conhecimento do Santo, do nosso Senhor, do nosso Salvador, que não muda. E que proveu para nós o escape, proveu para nós a salvação por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Ah, Senhor, nós queremos conhecer-te mais. Nós queremos, vamos lá, igreja, diga para o Senhor, se arrependa. Se arrependa, Senhor, nós nos arrependemos de estarmos tão distraídos, de apenas termos informações a teu respeito, de andarmos com medo, de andarmos, Senhor, por caminhos tortuosos. Mas essa noite a verdade chegou a nós, o conhecimento chegou a nós, mas nós não queremos simplesmente ouvir informações a teu respeito, nós queremos te conhecer, de contigo andar, Senhor. Nós queremos, Senhor, ter intimidade contigo. Nós queremos que nesse último dia, quando o noivo chegar, ele diga: servo bom e fiel. Ele diga: eu te conheço, minha filha, eu te conheço, meu filho. Ah, Senhor, que venha. Eu oro, Espírito Santo, para que o nosso coração venha desejar ardentemente a vinda do Senhor. E como o apóstolo Pedro diz aqui, que nós venhamos nos manter em uma vida santa e piedosa, que nós venhamos ser encontrados em paz, imaculados e inculpáveis, porque estamos no Senhor, e no Senhor nos alegramos, e no Senhor confiamos nas suas promessas. Nós confiamos, sabemos que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas, e por isso nós descansamos e confiamos em ti, Senhor. O Senhor está preparando morada. O Senhor virá buscar uma igreja gloriosa, uma igreja que o ama, uma igreja que é santa, uma igreja que não compactua com pecado, mas uma igreja que contempla a beleza da santidade do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.